Você se considera uma pessoa sábia? Eu vou te dar dois exemplos e no final eu gostaria que você então respondesse para si mesma. O primeiro exemplo é daquela pessoa que foi bem durante todo o período escolar ou a maior parte dele. Tirou 10 ou altas notas em todas as matérias. Talvez você possa ser o contrário, aquela pessoa que não foi tão bem no seu período escolar, um aluno mediano ou abaixo da média, passou, mas com a famosa ajuda do conselho, ou ainda, no pior dos casos, repetiu alguns anos e demorou mais tempo realizando o curso em comparação com os seus amigos. Independentemente disso, nós podemos observar que o sucesso na vida está para além da sua sabedoria demonstrada dentro do ambiente escolar. Isso eu digo porque conheço pessoas que foram nota 10 em todas as matérias escolares, mas nas matérias da vida não foram muito bem e foram reprovados em muitas questões. Logo, o contrário também é verdadeiro. Encontramos pessoas que não eram tão bom assim quanto estudantes, não poderiam ser chamados de sábios, mas tiraram 10 em muitas matérias da vida. Ou seja, foram homens e mulheres sábios em seu tempo que construíram coisas, gerenciaram grandes projetos, se tornaram líderes de empresa ou donos de uma empresa. Então nós percebemos que aquilo que estudamos pode nos tornar sábio dentro de um ambiente, dentro do conceito de algumas pessoas, e para outras, talvez na prática, não sejamos reconhecidos como tão sábios assim. Diferentemente destes dois exemplos que eu acabei de dar, é o sábio conforme a palavra do Senhor. Nós temos uma matéria diante de nós a ser estudada, que é a Bíblia e seus 66 livros, e quando incorporamos esses ensinamentos, nós não nos tornamos sábios somente na teoria, nós nos tornamos sábios também na prática. A Bíblia é o único livro que nos dá condições de ser sábios nos dois campos, ou seja, enquanto cristão, você pode ser um profundo conhecedor das Escrituras e, ao mesmo tempo, com as mesmas Escrituras, ir muito bem na vida e tirar 10 em todas as matérias. Que tipo de sábio você é? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Chegamos à lição de número 7, que tem por título A Autenticidade e Sabedoria. É a lição que será ministrada no próximo domingo. Eu sou o pastor Lucas Gomes e estou muito feliz em saber que você está junto comigo para preparar a sua próxima aula. Já deu para perceber o contraste que realizaremos no próximo domingo. Se você entrar por estes caminhos, como sugere a lição, eu tenho certeza que a sua aula será imperdível. Eu quero agradecer aos muitos professores dos jovens que têm acompanhado essas aulas semanalmente. Eu tenho acompanhado os gráficos no YouTube e me deixa muito feliz saber que pessoas de todo o Brasil estão acompanhando essas aulas. Você poderia me falar de onde você é? Deixa aqui nos comentários para eu saber onde estamos chegando. Também eu quero agradecer àqueles que já se inscreveram, ativaram o sininho, aqueles que compartilham com amigos na igreja, a fim de incentivá-los a estar na escola bíblica dominical. Isso é muito bom e tem me ajudado, então eu quero te agradecer. Na verdade, esse conteúdo tem sido preparado para vocês, para ser uma bênção na vida de vocês. E caso você ainda não seja inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, isso é muito importante, porque nos ajuda a crescer cada vez mais. Agindo dessa forma, quando um conteúdo for postado, você será notificado aí no seu aplicativo do YouTube. É importante frisar que essa notificação não chegará no seu celular, mas chegará no aplicativo. Quando você abrir, você vai ver lá no sininho marcado e certamente saberá que o pastor Lucas Gomes postou alguma aula que edificará a sua vida. Vamos ao que mais nos interessa, é a lição de número 7, que tem por título Autenticidade e Sabedoria. No primeiro tópico, nós temos o seguinte título, a sabedoria autêntica. No segundo, frutos da sabedoria autêntica. E no terceiro, humildade e sabedoria do alto.
Aqui no primeiro tópico, que nos diz a sabedoria autêntica, Tiago nos mostra, o comentarista nos mostra, com base na carta de Tiago, que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena. De onde o comentarista tirou essa ideia? Tiago capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A segunda sabedoria é a que vem do alto. E esta é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, versos 17 e 18. Esse texto nos mostra a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. No primeiro tópico, professor, nós vamos mostrar ao estudante a característica desses dois tipos de sabedoria e logo ele terá condições então de perceber qual é a melhor e aquela que Tiago orienta aos seus leitores e que consequentemente também é orientada a nós ou indicada a nós nos dias de hoje. A primeira, Tiago pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Sabedoria e inteligência aqui são palavras sinônimas, tá bom? Então, ou são sinônimos. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre. É interessante, por quê? O sábio, muitas das vezes, ele é visto como aquela figura já de avançada idade, então nós temos um estereótipo de sábio. E quando nós olhamos para o jovem, nós podemos até mesmo julgá-lo, dizendo que não é sábio. Por quê? Nós atrelamos sabedoria com idade e também experiência. Está certo esse entendimento? Sim. Mas a palavra do Senhor nos mostra que não é só isso. Sabedoria, dentro do conceito de Tiago, é aquela em que é possível se mostrar a partir das obras. Então, o que vai dizer se você, enquanto jovem, é sábio ou não, são as obras e não aquilo que você mesmo diz a seu respeito, muito menos os diplomas que estão pendurados na sua parede. Mas as suas atitudes demonstrarão que você é uma pessoa sábia. Veja no caso de Salomão, nós já falamos sobre ele aqui no trimestre. Ele recebeu um caso difícil de resolver, duas mulheres brigando pela maternidade de um bebê. Ele não sabia, não tinha meios técnicos, científicos, então ele agiu com sabedoria. Então, por causa da ação dele em dizer, olha, vamos matar a criança, dividir ao meio e dar metade para cada uma, acabou a confusão, por causa dessa ação, a sua sabedoria foi revelada. A partir disso, nós podemos entender de fato que ele foi sábio. A Bíblia nos deu uma prova cabal da sua sabedoria. Claro que se a Bíblia dissesse que ele foi o mais sábio do seu tempo e não desse demonstrações disso, nós acreditaríamos porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela nos dá o exemplo da sabedoria. Então, Tiago está questionando seus leitores. Vocês são sábios? Então, mostrem isso. A partir do quê? Do bom trato, das boas obras, da mansidão. Então, as nossas atitudes revelam quem nós nos tornamos em Cristo. E aí nos diz assim, ó, a verdadeira sabedoria não se limita ao conhecimento intelectual, mas é demonstrada por meio de boas ações. Então, tem dois pontos aqui para destacar. A sabedoria pode ser medida pelo caráter de uma pessoa e segundo, referindo-se à capacidade de viver bem segundo os princípios bíblicos. O viver bem aqui está ligado ao relacionamento. Então, quanto mais você se relacionar bem com as pessoas, mais você evidencia a tua sabedoria adquirida em Cristo através da palavra de Deus. Então veja, Hebreus 12:14 nos diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer então que o bom relacionamento é importante, inclusive, para nós vermos a Deus. Bom relacionamento e santificação estão na mesma prateleira, como itens ideais para vermos a Deus. Então, veja que aquele que busca o bom relacionamento, ele está demonstrando ser sábio, quer seja dentro da igreja,
dentro da casa, com os seus familiares, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os ambientes que ele estiver. Essa é a sabedoria que vem do alto. Agora, a sabedoria que é terrena, Tiago diz que é possível também perceber a partir das ações daquele que a possui. Quais são as ações? Ele cita duas: inveja e sentimento faccioso. Então, uma pessoa que é invejosa e que estimula brigas, dissensões, facções, aqui é no sentido de divisões, separações. Sabe aquela pessoa que divide grupos, que divide opiniões, que onde ele chega, o que estava unido acaba. Então, essa pessoa, através das suas atitudes, causa isso. E Tiago está dizendo que esse tipo de sabedoria aqui está ligada à atitude. Não quer dizer que a pessoa aprendeu a ser invejosa, não quer dizer que ela aprendeu a ter um sentimento faccioso. Porque nós temos muita ideia de que sabedoria é algo que você absorve com o tempo. No conceito de Tiago, sabedoria é o que você demonstra. Então, a partir do momento que você se torna uma nova criatura, espera-se que você haja com sabedoria. Então você fale no momento certo, suas palavras edifiquem as pessoas, suas ações contribuam com o desenvolvimento e o progresso do lugar onde você estiver, quer seja o reino de Deus, a sua empresa, um projeto escolar, não importa. Mas a partir do momento que mesmo na igreja você é carnal, será possível perceber por causa das suas ações. Aí Tiago segue dizendo assim, ó, que Deus não é Deus de confusão. Então, Deus ele não se revela nessas ações tolas, que Tiago chama de sabedoria terrena, porque, mais uma vez eu digo, aqui a palavra sabedoria está como sinônimo de ação. Aí, o terceiro subtópico nos fala assim, ó, origem da sabedoria divina. Tiago mostra que a sabedoria que vem do alto, olha só, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. Ela tem sua origem no próprio Deus e revela o seu caráter. Então, quando as pessoas olham para você, elas devem enxergar o caráter de Deus sendo revelado na sua vida. Isso é glorioso. É o que biblicamente vai te denominar como uma pessoa sábia. Tá bom? Segundo tópico, frutos da sabedoria. Frutos da sabedoria autêntica. Estes frutos aqui do capítulo do segundo tópico, em nada tem a ver com os mesmos descritos aos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aos Gálatas capítulo 5, verso 22, nós temos o fruto do Espírito, no singular. São 9 características do fruto do Espírito. Aqui nós temos, no plural, frutos da sabedoria autêntica. Esses frutos eles são citados por Tiago. Eles podem ser comparados com Gálatas 5:22. Eles podem ser comparados com o fruto do Espírito, mas não são o fruto do Espírito. Por quê? Porque lá nós temos no singular. Então é uma ação do Espírito em nós que revela o caráter de Deus. Tiago aqui está nos dando exemplos do fruto da sabedoria. Então, essa sabedoria que temos a partir de um relacionamento, de uma vida com Deus, ela também revela seus frutos que podem ser comparados àqueles que o Espírito Santo gera em nós. Tá bom? Então, é uma ação direta do Espírito, o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Aqui, em Tiago, é um fruto direto da sabedoria que vem do alto. E aí, ele lista paz e justiça, amor e bondade, sinceridade e imparcialidade. Então nós temos aí pelo menos 6 frutos oriundos da sabedoria. Então, aqui nós temos 6 maneiras de se comportar com base em uma sabedoria divina. Então, qualquer pessoa que se comporte diferente do que está aqui no segundo tópico, ela revela uma sabedoria que vem da terra. Aí, no terceiro tópico, nos diz assim, ó, humildade e sabedoria do alto, reconhecimento da fragilidade, é o primeiro subponto. O segundo, aceitação dos limites pessoais. Terceiro, dependência de Deus. Então, o que podemos entender aqui, ó, a pessoa que possui a sabedoria do alto, ela é humilde. Essa humildade se revela em 3 subníveis. O primeiro deles, reconhecimento da fragilidade humana. Olha só,
A sabedoria divina nos faz reconhecer nossa fragilidade e dependência. Eu vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, que havia dois ladrões ao lado de Jesus quando ele foi crucificado, e os dois o injuriavam e também ficavam ali falando como o pessoal que estava passando embaixo, dizendo: salvou tanta gente, salva a ti mesmo, desce daí, salva a gente. Só que de repente, a humildade tomou conta de um dos ladrões. Lucas diz que este repreendeu o outro e disse assim: ei, nem estando na mesma condição que ele, teme a Deus, nós em verdade merecemos estar aqui, mas este homem nenhum mal fez. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele então reconheceu a sua fragilidade, ou seja, eu mereço esse castigo. Então, a humildade e sabedoria que vem do alto, primeiro, ela reconhece a sua fragilidade. Então, aquele que se sente autossuficiente sem Deus, ele não está demonstrando possuir uma sabedoria divina. O segundo subponto nos revela ainda sobre essa humildade que advém da sabedoria. Em que ponto? A aceitação dos limites pessoais. Olha só, a verdadeira sabedoria nos ensina a aceitar nossos limites e a viver de maneira modesta. Então, a verdadeira sabedoria, ela se revela em nós a partir de qual momento? Quando eu reconheço meus limites e, por então conhecê-los, eu escolho o meu estilo de vida. Veja bem, se eu não reconhecesse os meus limites e saísse estourando o cartão de crédito, logo o meu modelo de vida não está refletindo aquilo que eu posso. Eu estou indo além dos meus limites. Isso vai me trazer um problema. Agora, quando eu reconheço meus limites, olha, eu posso comprar até aqui, eu não vou ostentar, porque esse não é meu padrão de vida. Então, aceitar os limites é ser humilde e demonstrar uma sabedoria divina. Isso é muito importante porque o jovem, ele é seduzido pelas coisas do seu tempo e às vezes ele se envereda pelo caminho da ostentação. A Bíblia está nos mostrando que esse não é um padrão de vida sábio. Tem muitos jovens que não conseguem dar o dízimo ou nunca deram o dízimo porque o seu dinheiro é somente para ele e ainda assim falta. Então aqui Tiago está nos orientando a viver dentro dos nossos limites. Isso é um exemplo de sabedoria. Eu deixo então para sua meditação Filipenses 4:10, quando Paulo diz assim, ó, aprendi a viver com o que eu tenho. Eu estou contente com isso. Paulo está dizendo o quê? Eu reconheço meus limites, eu sei até onde eu posso ir, e Deus me ensinou a viver em diferentes situações, com abundância, com escassez, na alegria, na tristeza. Então tem pessoas que não reconhecem sequer seus limites financeiros ou emocionais, e por isso nós vimos tantos jovens doentes emocionalmente no nosso tempo. E o terceiro e último ponto, que fala-nos sobre uma humildade que procede de uma sabedoria que vem do alto, é a dependência de Deus. Então, o quanto você depende de Deus? Talvez aí você tenha condições de entender o nível da sua sabedoria. Quem realmente vive de forma inteligente busca a orientação divina antes de tomar qualquer decisão. Olha o que nos diz a carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 3. E isto faremos, se Deus o permitir. A mensagem do cristão tem que se concentrar nisso. Olha, eu tenho alguns projetos. Se Deus permitir, eu vou fazer. Olha, eu quero entrar numa faculdade. Se Deus permitir, eu vou entrar. Olha, a gente está namorando. Vamos casar? Se Deus permitir, nós vamos casar. Então, a vida do cristão, ela tem que ser na dependência total do Espírito Santo. Dessa maneira, ele revelará ser sábio. Eu quero pedir a você para deixar o seu like, se inscrever neste canal, ativar o sininho, isso é muito importante, pois até aqui eu quero agradecer a sua participação e já deixar um convite para a próxima aula. A autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Deus abençoe você.